Olá você, um grande abraço, bem-vindo, bem-vinda aqui no canal da Mais TV no YouTube, nas páginas Facebook, Clarete Coutinho, Mais TV. Hoje é quinta-feira e quinta-feira a gente trata aqui de assuntos interessantes sobre seus direitos. E nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, a gente vai falar dentro do tema com o advogado Nelson Luiz Filho, seguindo falando sobre esses direitos. O tema de hoje é sobre herança, sobre regime e sobre legítima. O que é isso? Herança, testamento, legítima, são assuntos técnicos que estão e que fazem parte da vida de todos. Daqueles que têm bens imóveis, daqueles que têm dinheiro, daqueles que têm uma casa, um terreno, uma chácara, uma fazenda ou uma pequena propriedade. Mas também até quem não tem nada, também tem que se inteirar e saber dos seus direitos. O quadro Seus Direitos fala hoje sobre seus direitos nesse setor, nesta área. Herança, fundamental a gente saber. Também testamentos e também a legítima. O que é a legítima da herança? O que quer dizer isso? Assuntos para a gente tratar a partir de agora, aqui na Mais TV, com o nosso convidado especial de todas as quintas-feiras, o advogado Nelson Luiz Filho, que vai responder as suas perguntas. A gente tem aqui o WhatsApp para você mandar as suas perguntas. Se você tem dúvidas, pode mandar a sua mensagem, vai cair no celular do Nelson. Se ele não puder responder hoje, ele vai responder no próximo programa. O programa desta quinta-feira foi gravado, portanto, hoje não vai ser possível responder a todas as perguntas. Algumas já vieram, já foram encaminhadas e nós faremos ao advogado Nelson Luiz. As outras, o Nelson vai responder no próximo programa. Pode tirar as suas dúvidas. E aí, outras informações, você pode entrar em contato direto com o advogado Nelson Luiz. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre isso, mas antes de ir para o intervalo, é preciso pegar o seu boa noite, pegar o seu bom dia, pegar o seu boa tarde, receber o seu bom dia, seu boa tarde, seu boa noite. Tudo bem com o senhor, senhor Nelson? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende, né, que como hoje a internet ela vai para todos os cantos do mundo. Em algum lugar do mundo está de dia, em algum lugar já está à noite, né, por causa do fuso horário. Então, antes a gente tinha um alcance muito limitado. É verdade. Até eu me lembro, quando eu morava no sítio, aliás, o seu programa era muito ouvido lá. Brasil Sertanejo. O bairro do Boqueirão. O que acontecia? O pessoal usava a rádio, na época, a nossa rádio local, a Rádio Bom Jesus, a M, né, que a gente usava a rádio como hoje se usa o celular, se usa o WhatsApp, por questão de mensagem, né? A pessoa morava em Curitiba, os parentes em Curitiba, em São Paulo, Sorocaba, e o pessoal ligava para a rádio, né, que era o telefone fixo, e falava, Clarete, dá um recado lá no bairro do Boqueirão, que a consulta médica do Zezinho está marcada para o dia 30. Ele tem que estar aqui o dia 29 para a gente levar no médico. Então, é um trabalho, nós devemos muito, né? O trabalho que você e outros colegas, né, da rádio, na época, né, a Rádio Bom Jesus, levava. E até tem uns causos engraçados, que a gente morava no sítio, e tinha um vizinho nosso que ele adorava ouvir o nome dele na rádio. Aí ele vinha para Siqueira Campos, vinha para a cidade, e deixava o recado ali com a secretária. Na época era Pureza de Fátima, se não me engano. Era. A rádio era aqui próximo à Praça Brasil, né? Exato, do edifício Imaculada Conceição. Aí ele fazia o seguinte, manda um recado para mim, né? Mas fala depois das 5, deixa eu estar lá que eu quero ouvir. O recado era comum, mas era mais comum as pessoas virem, trazer as cartinhas e entregar. Mas eu quero que você toque depois das 6 horas, no caso, à tarde, né? Ou então de manhã, depois das 7 horas, ou antes das 7 horas. No sítio era comum o pessoal toca antes das 7 horas da manhã, porque eu vou para a roça. Ele queria o horário que ele estava em casa. Então ele determinava o horário para a gente e a gente obedecia, porque a gente queria tê-lo sempre como ouvinte. E a hora certa, além dos avisos, hora certa. O pessoal ouvia muito a rádio, e ainda segue isto hoje, para saber quem é que morreu na cidade. As notas de falecimento. Exatamente, era até quando eu lembro meu pai, né, na época, eu tinha 21 anos, não tinha luz elétrica no sítio, né? Era lamparina.
E a única tecnologia era o rádio, com uma pilha, aquelas pilhonas grandes, né? Raião. E meu pai não deixava ouvir rádio porque gastava muita pilha. Tinha que deixar para ouvir o Clarete à tarde, porque que daí a gente voltava da roça, né? E ia tomar banho, tratar dos porcos, né? E aí ligava o rádio. E eu com meu irmão sempre gostava de tocar violão. E a gente tinha que ouvir as músicas e adivinhar as músicas. Tinha que ouvir no rádio e rabiscar rapidinho a letra ali, para depois a gente decorar a música e cantar durante, né, trabalhando na roça e o dia todo cantando as músicas, era sucesso. Rádio romântico, rádio gostoso, né? Rádio fazia diferença. E eu brinco sempre, né, que o J. Carlos, não sei se É vivo, J. mora em Carlos, Curitiba. E tinha o J. Luciano, J. Luciano. falecido, o Bacalhau, né? Nhotião também. Na época, a Rádio Bom Jesus, ela pegava 250 250 o quê mesmo? 250 watts. 250 watts. Ela alcançava o quê? 10, 12 quilômetros aqui, né? E Ela aí, ia, na verdade, a 250 watts era uma potência até bom. Ela ia até Santo Antônio, até Ibaiti, pegava muito bem. Aí depois começou a vir interferências, né? Aí Jaguariaíva o pessoal via muito bem. E havia 3 rádios nessa década de 1980 aí. Era a Difusora de Santo Antônio, a Educadora de Venceslau Braz, depois chegou a NH Novo Horizonte do Ibaiti, né? E aí foi deslanchando. Hoje tem rádio em cada esquina, né? então, mas eu me lembro que o J. Luciano, né, o saudoso Bacalhau, ele abriu o programa dele e dizia assim: eu quero mandar um abraço para fulano que está lá na Lemoa nos ouvindo, um abraço e a sua santidade, Paulo VI, que era o Papa da época, né? Sua Santidade Paulo VI, que está lá no Vaticano, ligadinho aqui na Rádio Bom Jesus. Um abraço, Santidade. Obrigado pela audiência. Lógico que ele falava brincando, que e o pessoal acreditava, né? Puxa, e aí tinha o Santos Maria e o Muricy Silva, o doutor Muricy, um abraço, né? Santos Maria. Eles tinham o correspondente, o Enio. Correspondente no mundo das notícias. O cara transmitia da Alemanha, né? Era a Deutsche Welle, a rádio Deutsche Welle, a rádio TV, a rádio do governo, a rádio estatal, né? A rádio Deutsche Welle, mandava os correspondentes, Arno Rochol, Enio Infante. Lembra, Arno Rochol, Enio Infante. Agora nosso correspondente internacional de Colônia, na Alemanha, Enio Infante. Tá? Enio Infante, e na verdade era aquilo que a gente chama na linguagem jornalística, notícias frias, não era assim tão quente. Era uma questão de repercussão. E tem um detalhe nessa relação da Rádio Bom Jesus com a Rádio Deutsche Welle da Alemanha, que quer dizer a Rádio Voz da Alemanha, como fosse a Rádio Agência Nacional aqui no Brasil, é que o Santos Maria, eles mandaram à época uma história do Friedrich Reich. O jogador foi melhor que o Pelé. E aí o Santos Maria conseguiu resgatar toda a história, porque todo o documentário que a Rádio Deutsche Welle fez sobre o Friedrich Reich, que era alemão, a Rádio Bom Jesus tinha. E aí eles perderam esse arquivo, por uma razão ou outra perderam o arquivo, aí entraram em contato com o Santos Maria. O Santos Maria tinha guardado toda essa história e devolveu para eles. Santos Maria recebeu um prêmio da Rádio Deutsche Welle da Alemanha. Olha aí, ó, então esse bate-papo, tudo por causa do quê? Do boa noite, bom dia e boa tarde. Então o J. Luciano, o Bacalhau, já mandava uma boa tarde, era bom dia, não sei se era de manhã que ele fazia ou era à noite. Ele fazia à tarde, era Terra Querida. Terra Querida. Então era tarde, ele mandava, já era à noite, né, no Vaticano. Então, 5 horas na frente. Né? Então ele mandava um alô para a sua santidade, o Papa Paulo VI, que está lá no Vaticano, ligadinho da Bom Jesus. Mas isso era interessante porque, recentemente, o Frei Gabriel Ângelo, né, que foi o fundador da rádio, né? Ele ouvia a rádio no Vaticano pelo Facebook. Toda essa história para chegar no momento que nós estamos hoje com a internet. Eu quero dizer aqui para você, a internet é uma revolução tal qual foi a energia elétrica. O Thomas Edison, quando fez energia elétrica, talvez nunca pensou que a energia elétrica dominasse o mundo, e a internet seria, na minha opinião, a segunda energia elétrica. Você não vive sem ela, né? Não vive sem ela mais. Não vive sem ela. Hoje você não tem jeito. Então tudo isso, Clarete, eu quero reconhecer o teu trabalho, muito obrigado. Esse trabalho de informação, né? Porque você era muito, né, era muito ouvido na zona rural, porque era um meio que nós tínhamos de nos comunicar com o mundo. Estou falando aí, até notícias lá da Alemanha a gente ouvia
ouvindo a Bom Jesus, né? É uma coisa muito legal. O rádio é bom, faz parte da vida da gente. Eu agradeço a Deus muito por essa profissão maravilhosa. E personagens como o Nelson, e como a família do Nelson, e como tantas famílias que eu via e ainda ouve a gente hoje, né? Então, é bacana. Então, nós vamos fazer o nosso intervalo, nós vamos tomar um cafezinho em Casa Verde, porque a gente gosta de tomar um cafezinho em Casa Verde, né? O Alessandro preparou o cafezinho pra gente. Depois, então, do cafezinho Casa Verde, a gente volta aqui com o Dr. Nelson para a gente falar sobre herança, para não dar confusão, para você buscar os seus direitos sem tirar o direito do outro. O Nelson sabe bem como isso funciona para te ajudar. Depois do intervalo, voltamos já. Você vai numa entrevista de emprego e torce o nariz pro seu currículo? Vire o jogo com a Unopar. Aqui você aprende tudo o que precisa para enfrentar um mundo que não para de mudar. De um jeito inovador e exclusivo. Conte com a maior universidade do Brasil para se tornar um profissional completo. Unopar, para você virar o jogo. Nas lojas Fabiani você encontra os melhores produtos com preços e condições especiais para Siqueira Campos e toda a região. Desde a linha de móveis, eletrodomésticos, decorações, enxovais e roupas, com as melhores condições para você pagar, parcelas em até 10 vezes sem juros. Entregas e montagens gratuita. Produtos de ótima qualidade. Nas lojas Fabiani você também conta com a linha de planejados sob medida de acordo com a sua necessidade. Lojas Fabiani, sempre mais barato sempre. Rua Benjamin Constant, Siqueira Campos. Bem, senhoras e senhores, estamos de volta nesta quinta-feira. Quinta-feira é dia da gente falar dos seus direitos. Na primeira parte do programa a gente comentou algumas coisas interessantes, fazendo um preâmbulo, palavra muito utilizada pelo advogado, que para defender uma tese ou uma causa, ele faz primeiro um preâmbulo, expõe as suas ideias, depois ele entra diretamente nas causas. O tema de hoje são temas diversos e variáveis. Você pode também ajudar a perguntar, se você quiser, sobre a questão de herdeiros e a questão da legítima da herança, a questão de testamento. Há uma situação muito técnica e muito ampla. Legítima da herança, herdeiros necessários, são aqueles que têm direito à parte legítima da herança. Nelson, vamos começar falando então, e explique com o seu palavreado técnico ou não, sobre esse tema, legítima da herança. Pois é, antes de responder, eu vou mandar um abraço para o Tião Pereira, o compositor Tiãozinho Pereira, mandou uma mensagem aqui. Obrigado, Tião, pela audiência. E o Joelso, que está em São Paulo, o Joelso também falou, manda abraço para mim aqui em São Paulo. Então, estamos mandando aí, Joelso, em São Paulo. Olha, veja bem, a questão do regime de bens, ele vai impactar diretamente na sucessão e vai impactar a sucessão, o que é? É divórcio, né? É o óbito, é quando falece, né, o proprietário dos bens. Então, dependendo do regime de bem, vai ser impactado lá na hora do óbito.
E também ele tem um impacto no caso de uma separação, né, o divórcio, uma separação de fato, uma separação judicial. Voltando um pouquinho à questão, você perguntou, não estou enrolando não, viu? Não, sim. Você perguntou a questão do que é legítimo. Preâmbulo. O preâmbulo. Às vezes o preâmbulo é mais longo que... Na realidade é o seguinte, o casamento no civil ele surgiu após a Reforma Protestante. Que a Reforma Protestante foi em 1450, se não me engano, com Martim Lutero faz a reforma. E antes, quem cuidava do casamento era a igreja. Então, a igreja sempre... Igreja Católica. A igreja católica, que antes da reforma havia apenas, né, a igreja cristã, havia apenas uma igreja, que era a igreja, né, católica, ficou católica apostólica romana depois da reforma, né, que daí houve essa divisão. Antes da reforma, o pessoal casava-se na igreja, porque a igreja sempre manteve os registros de nascimento, né, que a igreja fazia lá uma certidão de nascimento, certidão de batismo, depois de casamento e também fazia o óbito. Então a igreja funcionava como um cartório. Era um cartório. E muitas cidades... Era como se fosse o Estado, fosse o governo, literalmente, né? Exatamente. A igreja era um braço, realmente, bem lembrado. A igreja, então, ela funcionava como se fosse, né, um órgão público, porque o padre tinha lá a casa, né, tem até hoje, mas na época muito mais era acionada a casa paroquial. Até é importante você que tem ascendência europeia, como, por exemplo, italianos, portugueses, que queiram a cidadania europeia, que é muito importante, você vai buscar onde esses documentos? Na igreja, né? Porque o pessoal nascia, né? E lá na igreja, quando parece que é 8 dias, tem que batizar a criança já, né? Normalmente sim. Hoje não se exige mais tanto, né? Mas é 8 a 15 dias. Então a criança nasceu, o primeiro procedimento, geralmente, vamos pegar nosso caso aqui, o pessoal nascia, era muito utilizado o trabalho das parteiras, né? Que era, até minha avó foi parteira, muitas pessoas, eu nasci nas mãos da minha avó, e muitas pessoas que eu conheço, sempre Dona Eugênia, né? Minha avó, mãe do meu pai. Então, nasci em casa, e aí como que era feito esse registro? Era feito na igreja na hora do batismo. Que dia que nasceu a criança? Como é que é o nome do pai? Quem são os padrinhos? Então, lavra-se tem um livro lá, uma espécie de um livro ata, e ali narra a história, né, daquela família. E a igreja tinha esse papel. E o casamento também ocorria, né, perante o padre que fazia o casamento. Com a Reforma Protestante, aí, lógico, quem era protestante não tinha mais, não podia contar mais com o trabalho da igreja. Aí surge, então, o casamento civil, né, que daí o próprio governo abre os cartórios, né, onde nasce, onde faz o registro do nascimento civil, né, da criança, o casamento e o óbito. Então é criado 3 livros, né? Tem o livro A, que é o livro do nascimento, o livro B, que é o livro do casamento, e o livro C, que é onde está registrado os óbitos, né? E com essa questão do casamento no civil, né, que daí é necessário que as pessoas aí passou a ter, então, 2 contratos. Vou mostrar aqui, né? 2 contratos. Quando você casa, no mesmo dia você faz 2 contratos. Um contrato, ele é de cunho religioso, é de cunho moral. E aquele contrato é um sacramento, né? Porque para a igreja o casamento é um sacramento. Você vai para esse contrato, então, é o casamento em si. Esse contrato, ele só é rompido de 2 maneiras: com a morte ou com o divórcio, né? Isso no civil. Mas no casamento religioso é só com a morte. Até hoje, pelo que me consta, ainda o divórcio, não existe divórcio no direito canônico. O casamento só se rompe com a morte. Mas no civil, o casamento também ele surge uma sociedade conjugal, né? No dia que você casa, você faz 2 contratos. Um contrato de cunho moral, de cunho religioso, de cunho familiar, que é o casamento em si, né? Que tem toda a celebração. E você faz um contrato também de sociedade conjugal. Então você se torna sócio da sua esposa ou do seu marido. Então, no dia que eu me casei, eu me tornei sócio, né, da minha esposa. Então, vou imaginar que não fosse casamento, que nós fôssemos sócio de uma empresa ou sócio de alguma maneira. Então, nada mais é que uma sociedade que você faz. Então, eu, Clareto, vou imaginar que nós 2 vamos fazer uma sociedade. A gente faz um estatuto de como será essa divisão na hora da falta de um, ou a hora que a gente brigar, ou a hora que você se aposentar, falar, eu não quero mais,
Como que vai ser essa divisão? Então, nada mais, o casamento é isso. É você fazer uma sociedade com uma pessoa que você vai morar junto. Só que às vezes essa pessoa, ela traz bens que ela já tinha e que você não tem. Né? Ou você chega com mais bens do que ela. E aí como é que vai ser esses bens? É por isso que existe, a lei determina os regimes de bem. Porque na realidade, o que eu estou fazendo quando eu caso? Eu faço, né, é importante isso, porque são 2 contratos. Um contrato que é o casamento em si, é o casamento que é feito na igreja, que tem a celebração, vestido de noiva, padrinho, né? E é um contrato onde você chama a sociedade para que possa testemunhar esse casamento e é feito perante Deus, né? Perante a sua confissão religiosa. Esse é o primeiro contrato que você faz. No civil, você também faz esse contrato. E esse contrato que é feito no civil, ele termina de 2 jeitos. Ou com o divórcio, ou com a morte. Só que no casamento civil, você faz um outro contrato. Que esse outro contrato, o que é? A sociedade conjugal. Você se torna sócio. É um negócio. O casamento no civil, ele é um negócio. São 2 pessoas que vão fazer uma sociedade, vão sentar-se. Como que vai ser essa empresa? Né? Que é a nossa casa, como que vai ser? Tá, os bens que você tem, nós vamos dividir, né, esse bem ou vai ser só seu? Não, é tudo nosso. A partir da nossa sociedade, tudo que eu tenho eu vou trazer para a sociedade e tudo que você tem, você traz para a sociedade. Então isso aí é a comunhão universal. Tudo que é meu é nosso e tudo que é teu é nosso. É comunhão universal. Isso vai ter reflexo aonde? Na separação, fica fácil. Fica muito fácil. O que eu faço? Eu pego, divido, somo tudo, transformo em dinheiro, né, em valores, porque fica mais fácil dividir dinheiro. Transformo tudo, tem valor, transformo em valores e 50% para cada um, né? E tá tudo certo. Aí, mas existe alguma sociedade onde o que a pessoa faz? Um dos 2 tem muito mais bem do que o outro. E muitas vezes, naquele momento, ele não tem nada, mas ele tem os pais que são ricos. Às vezes o pai tem muito patrimônio, os sogros têm muito patrimônio. Então, o que acontece? Hoje eu me caso com uma pessoa e ela não tem bens nenhum. Né? Mas ela pode vir a ter, porque ela tem os pais que têm um patrimônio muito grande. Ela vem de uma família bastante abastada, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Eu não quero, talvez por um motivo ou outro, não, esses bens que está vindo da minha família, de origem, não será dividido, porque isso aí não é nosso. Nós não trabalhamos juntos, ele não é fruto da nossa sociedade, da nossa empresa. Então esses bens é só meu. E os teus também fica só teu, tá bom? Vamos só dividir aquilo que a gente construiu junto? Então tá bom, estou nessa sociedade, nessa nossa empresa que nós montamos, esses bens, né, que mesmo que eu não tenha ele ainda, né, mas terei, que é uma expectativa de direito, né, talvez pela lógica os pais falecem primeiro do que os filhos, né, pela lógica, não é essa a realidade, mas pela lógica os pais vão primeiro. Então, quando meus pais partirem dessa para melhor, eu vou receber um patrimônio. E como será esse patrimônio? Vai ser só nosso? Não, esse vai ser só meu. Então, numa separação, né, vamos romper a sociedade agora, vamos divorciar. Aí é muito fácil. O que você tinha antes? Tal e tal e tal bem. O que você conseguiu por herança ou por doação? Tal e tal bem. Então, esse é só teu. O que eu tinha, né, que eu recebi por herança, que já era meu antes? Isso, aquilo. O que eu recebi por herança? Isso. Então, isso também é só meu. O que nós construímos junto? Nós construímos isso, então isso aqui metade para cada um. Isso na separação. E existe outro regime de bens, que é a separação total. A separação total é o acordo também. Vamos casar? Vamos. Como que vai ser os bens? Eu tenho muito, você não tem nada. Ou os 2 têm muito, né? Ambos, porque às vezes acontece, eles terem muitos bens, né? Ambos são muito ricos, mas eles resolvem então casar com separação total de bens. O que é teu, o que é meu, e aquilo que a gente vai construir junto, vai ser, se for com o meu dinheiro, vai ser só no meu nome, e isso também não divide. E o que você construir, né, comprar com seu dinheiro, é só teu, também não divide. Só vamos dividir o que a gente... Aí vai ter que ter uma contabilidade ali, né? Vai ter que fazer uma contabilidade. E existe algum regime também que é a participação final nos aquestos, que a gente chama, que daí, quer dizer, eu não participo da propriedade, mas eu participo do aluguel, por exemplo.
Vamos imaginar, o cara tem aí vários barracões, tem shopping center, tem cara que é dono de shopping, 3, 4 shopping centers em várias cidades do Brasil. Então, os rendimentos de aluguéis, vou falar a palavra bonita, aluguéis, né? Advogado gosta de falar aluguéis. Eu só estou falando isso para que algum colega está ouvindo, vai dizer, ele está falando aluguel, isso aí está errado, aluguéis. Não, é que no direito o pessoal usa aluguéis, né? Que é o termo usado lá. Então, eu posso participar nos aquestos. Agora, no caso do falecimento, aí muda um pouco. Se o casamento é na comunhão universal de bens, o viúvo ou a viúva não é herdeiro. Ele só pega a parte dele, ele não herda. Agora, se o casamento for na comunhão parcial de bens, aí a lei determina que o viúvo ou a viúva, além de pegar a parte que é dela, que eles construíram juntos, a parte que é dela, que ela já tinha antes de casar, e a parte que é dela, que ela recebeu por herança, isso é só dela. E daí ela herda junto com os herdeiros nos outros 50%. Então, o que é a legítima que você perguntou? A legítima é a parte, é 50% dos bens, né? Digamos, eu morri. Né? Então, sempre vamos imaginar que eu casei na comunhão universal de bens. Então, o patrimônio meu é 1 milhão. Não é isso, gente. É só para... Supostamente 1 milhão. É só para ficar fácil de fazer a conta, né? Então, meu patrimônio somando casa, carro, conta no banco, tá, eu tenho lá 1 milhão. Vou imaginar que o meu casamento seja na comunhão universal de bens. Morri. 1 milhão, 500 mil é da minha mulher e 500 mil seria dos meus herdeiros, né? Só que a legítima seria o quê? 50% desse 500 mil. Não é os 500 mil que é dos meus herdeiros. A legítima é 250. É a metade da metade. Ô, cafezinho. Chegou o olha cafezinho. só. Um abraço aí, Aí, seu ó, João do café. Né? o café Casa Verde, até o homem faz café Casa Verde, faz com sabor. Olha só. E o nosso Alessandro Silva tem tudo fácil para fazer, até a cafeteira dele aqui é boa, viu? Delicioso o cafezinho Casa Verde aqui, é pra gente quebrar um pouco isso aí. Ficou muito bom mesmo. Parabéns, Alessandro. Então é o seguinte, para você entender o que é a legítima não é a metade da herança. O pessoal confunde. Se eu vou voltar aqui. Eu casei com a minha mulher. Eu morri. O nosso patrimônio, somando todas o dinheiro, ele é 1 milhão, certo? Deste 1 milhão, se eu for casado na comunhão universal de bens, do 1 milhão, 500 mil reais é da minha esposa. E os outros 500 mil reais, em tese, são dos meus herdeiros, certo? Que são filhos. É o filho, aí os testamenteiros, né, os fideicomissários. E os descendentes, neto e bisnetos, entram na história de que forma? O neto e o bisneto, ele só entra na história se o filho faleceu, né, porque quem recebe é o filho. Agora, se o filho morreu antes do pai, né, mas o filho deixou filho, então daí o neto herda por representação. Mas então, estou dizendo, então eu peguei 500 mil reais, certo? Desses 500 mil reais, 250 mil é a legítima. Os outros 250 mil, que vem agora a outra questão, eu posso fazer um testamento e deixar para quem eu quiser. É comum as pessoas ter filhos fora do casamento e ele não quer briga com a família enquanto ele está vivo. Então ele tem lá 500 mil reais da parte dele, ele reserva 250 mil, que a lei garante, essa é a legítima. A legítima ele não pode mexer, que a lei que ele não pode, mas os outros 250 ele pode doar para quem quiser. Ou ele pode doar ou ele pode fazer um testamento. Na questão, interessante perguntar isso aqui, porque na dúvida pode ajudar você. Os descendentes são filhos, neto e bisneto. Os ascendentes são pais, avós e bisavós. Eles entram aonde nessa história? Aí nós temos duas linhas sucessórias, né? Temos a linha vertical e temos a linha horizontal. Na linha vertical, nós temos, né, para baixo, o filho,
o neto, o bisneto, o tataraneto, né? Tem gente que diz que o tataraneto está errado, é trineto, quadrineto. Tem essas brigas aí que os caras ficam. Lá é tri, então. Então, o que acontece? Então, para baixo, né, não tem limite. Se existir alguém para baixo, o da horizontal não recebe nada. E nem o acima também não recebe. Se tiver primeiro, é os que estão abaixo. Filho, neto, bisneto, trineto e assim vai. Certo? Para cima, quem é? Daí são os ascendentes. É pai, o avô, bisavô, trisavô, quadrivô, tataravô, né? Aí seria excesso de um preciosismo aí. Tá, mas daí vamos imaginar, a pessoa faleceu, ele não tem filhos, né, e não tem netos. Aí não tem pai e não tem mãe também. Então, na linha vertical não existe nenhum descendente nem ascendente, não tem herdeiro aqui. Aí nós vamos para a linha colateral, que é a linha horizontal. Aí o primeiro seria quem? Seria daí, né, os irmãos, aí seriam os sobrinhos, então aí seriam os parentes. Só que esse aí tem um detalhe. O herdeiro na linha horizontal, ele pertence à legítima. Ele é herdeiro necessário. Então, o falecido não pode fazer testamento dispondo de mais de 50% da sua parte disponível, se tiver algum na linha vertical. Não pode, porque aqui a legítima está aqui. A legítima está na linha vertical. Pai, avô, bisavô, aqui a legítima e para baixo também. Agora, na horizontal não existe legítima. Aqui eu tenho um caso aqui, não posso falar o nome, que é uma pessoa extremamente conhecida. Essa pessoa faleceu, já era viúvo, e o filho que tinha também faleceu antes dele. Ele ficou sozinho. Quem seriam os herdeiros dele? Os irmãos. Mas os irmãos são na linha horizontal, não são herdeiros necessários. Aí o que ele me procurou, eu falei, tá, mas se eu morrer, para quem fica a minha parte? Falei, vai ficar para os teus irmãos. E ele tem um irmão falecido, e ele não gosta do sobrinho. Eu falei, mas então quer dizer que o fulano de tal vai receber? Vai. O teu sobrinho vai herdar no lugar do teu irmão. Eu falei, não, eu não quero ele, não quero deixar nada para ele. O que eu faço? Faz um testamento, escolhe uma pessoa, aí você pode testar, né, deixar por herança a totalidade dos bens. Ele deixou todos os bens dele, inclusive os bens futuros, até os que ele ainda não ganhou, que ele nem, né, ele deixou para uma sobrinha, uma só. Então, nenhum dos irmãos pode reclamar, porque os irmãos não são herdeiros necessários. Os necessários são só na linha vertical. Na linha horizontal não tem. Já vamos entender mais sobre isso, conversando com o advogado Nelson Luiz Filho, a respeito exatamente de herança e da questão da legítima. A gente vai perguntar mais algumas coisas a respeito disso para informar você. Você tem dúvida, você quer perguntar, tá aí, esse é o telefone, o WhatsApp, você vai falar diretamente com o Nelson. No próximo programa, ou então durante a semana, o Nelson pode responder para você. O programa desta quinta-feira foi gravado, por essa razão você não terá resposta hoje, mas pode mandar a sua pergunta mesmo assim para esse WhatsApp aí, ó, 41 99328679, diretamente com o advogado Nelson Luiz Filho. Agora, Nelson... Então, só eu posso, né, tá o número aqui, né, tá o número ali, porque eu vou ouvir o programa depois, né, na hora que você estiver ouvindo, eu vou responder no WhatsApp. Eu posso fazer, porque eu vou estar ligado, né? Embora estamos gravando agora, mas eu vou estar ouvindo, né, o programa e vou responder direto no teu WhatsApp. Então, deixa eu perguntar, Nelson, como se calcula a legítima dos herdeiros necessários? Então, a legítima seria, né, a metade da metade. Eu dou um exemplo aqui, dos R$500 mil, né, que é a minha parte. Os outros 500 mil é da minha esposa, num patrimônio de 1 milhão. Então, 500 deixo para a viúva e o 500 é dos herdeiros. Então, esse é dos herdeiros. A gente só fala em legítima quando, por exemplo, o falecido ele quer deixar mais bem para quem não é herdeiro necessário. Porque os herdeiros necessários, a própria lei garante o direito de herança. Então, quando fala herdeiro necessário, são aqueles herdeiros garantidos por lei. Tanto é que hoje não existe, eu vou deserdar meu filho, existe no direito brasileiro você deserdar alguém, mas é por indignidade. É o caso da famosíssima da Suzanne von Richthofen,
A Suzane matou os pais, né? Matou ambos os pais para ficar com a herança. Então, nesse caso, o irmão dela, que eu esqueci o nome dele, o irmão dela entrou com uma ação e deserdou ela. Então, ela foi deserdada por causa é considerada indigna de receber herança. Mas fora esses casos de atentado contra a vida do pai, né? O cara quer matar o pai para receber herança, mas ele pode matar o pai se o motivo for outro. Ele não vai ser deserdado se ele numa briga matou o pai, mas por outro motivo, que não é por esse motivo da herança. Então, o herdeiro necessário, ele não é deserdado de hipótese alguma, a não ser nessa exceção aí, porque a lei garante a ele o direito na herança. Porque é garantido na Constituição, né? Todos têm direito à herança. É um direito garantido. Agora, a legítima é até 50% do meu patrimônio, né? Da minha parte disponível, né? Eu tenho 50. Minha mulher morreu, vou matar a mulher agora. Minha mulher morreu. Patrimônio 1 milhão. 500 mil é meu. 500 mil é dela, né? Desses 500 mil que sobrou para mim, eu posso fazer o seguinte: não, eu vou fazer um testamento. Já. Eu só tenho um filho, mas eu não quero que ele fique com tudo, com os 500 mil. Eu vou deixar só 250 para ele. Os outros 250 eu posso fazer. Eu posso fazer um testamento. Qual é a diferença? O que diferencia, na verdade, os herdeiros legítimos necessários dos facultativos? O que é herdeiro facultativo? Então, facultativo, vamos dizer assim, a gente sempre fala do segurado facultativo, né? Mas o herdeiro facultativo é aquele que eu escolho. Por exemplo, eu estou aqui, né, na Mais TV, e de repente eu falo assim, eu vou ter um patrimônio considerável, né? Eu estou com uma doença aí, deixa eu bater na madeira. Eu vou deixar um patrimônio para a Mais TV. A Mais TV tem um CNPJ, né? Então eu coloco lá, né? Eu vou deixar uma parte do meu patrimônio. Aí a Mais TV seria a minha herdeira. Mas é facultativo, é uma faculdade minha, é um direito que eu tenho de dispor. Mas veja bem, respeitando a legítima. O que é a legítima? É só 50% que eu posso dispor. Os outros 50% de jeito nenhum. Esse é dos herdeiros. E quem são os herdeiros necessários, de acordo com o Código Civil? São os que a lei traz já, né? O próprio Código Civil já traz o rol dos herdeiros necessários, que é filho, filhos, neto, cônjuge, né? São os herdeiros necessários. O cônjuge, né? Que é o viúvo, no caso, ou a viúva, são herdeiros necessários. E quem são os herdeiros que não têm filhos? Então, o herdeiro que não tem filho seria o caso. Às vezes morre é comum você ver na certidão de óbito, às vezes já aconteceu vários. A pessoa fulano deixou 4 filhos. E você vai ver só tem 3. Não, mas por que tem 4 aqui? Não, mas é que um morreu criança. Então ele consta ali como sendo um herdeiro, consta na certidão de óbito, né? Porque ele nasceu, mas acabou. Mas ele é um herdeiro que não herda, né? Porque só consta ali na certidão de óbito, consta porque ele é pré-morto, né, aos pais. Eu continuo apertando o advogado Nelson Luiz Filho, você pode perguntar, tá aí o WhatsApp diretamente para ele. Quem são os herdeiros de uma tia solteira? Os herdeiros de uma tia solteira são os filhos do irmão falecido antes da tia. Porque a tia é solteira, teoricamente, quando a tia solteira falece, os herdeiros dela serão os pais dela, né? Seriam os pais. Só que se os pais também faleceram, aí seriam os irmãos. Se ela tem só um irmão, né? Ou pode ter mais, mas digamos que um desses irmãos também faleceu antes dela, mas esse irmão que faleceu antes deixou filhos, aí seriam os sobrinhos dela. Então, os herdeiros da tia falecida os filhos do irmão que faleceu antes dela. Há diferença entre o herdeiro testamentário e o legatário, ou seja, herdeiro do testamento, pelo testamento, e aquele herdeiro legal? O legatário, na realidade, vamos imaginar, eu tenho vários bens, mas eu tenho uma obra de arte, eu tenho aquele quadro ali, até o Alessandro está vendendo um quadro ali. Aquele quadro, esse quadro eu quero que fique para o Natan. Esse ele é legatário, quer dizer, ele vai pegar, ele não vai... Entende? É um legado, eu deixo para ele. Digamos, eu tenho uma medalha, né? Eu ganhei uma medalha, digamos, eu prestei um serviço para a pátria, aí eu fui agraciado com uma comenda, né? Uma medalha. Então eu vou deixar essa medalha para fulano, né? Então é o meu legado, né? É o meu legado que eu vou deixar para alguém.
Agora, o herdeiro testamentário é aquele que não é meu herdeiro legítimo, né, que ele não faz parte da legítima, mas eu resolvo deixar alguma coisa para ele. Eu já trabalhei em processos, né, em São Paulo, onde um fazendeiro daqui de Santa Mariana, ele fez um testamento e deixou várias propriedades para o funcionário da fazenda. Uma pessoa que trabalhou com ele a vida toda, e ele até não era tanto consideração ao funcionário, era consideração aos pais do funcionário. É que quando os pais desse funcionário trabalhou com ele, e esses funcionários nasceram na fazenda, criaram junto com ele como se fossem irmãos dele. E ele considerava muito esse funcionário do que era do pai dele, né? E quando esse funcionário ele faleceu e deixou os filhos, e ele, de uma parte, ele fez um testamento. Então, de uma parte dos bens, ele deixou para os filhos desse funcionário. Então, esses são herdeiros testamentários. Eles participam normalmente, mas daí é com testamento, né? Ele só entra porque... Então, é verdade que você lê a Bíblia, aí você tem Velho Testamento e Novo Testamento. Tem uma curiosidade, já que de vez em quando eu falo da Bíblia, né? Para você que não sabe por que a Bíblia é separada em 2 testamentos. O testamento é o mesmo, viu? É o mesmo testamento. É questão de herança. Porque o Velho Testamento... Porque quando que o testamento tem validade? O testamento só vale se o testador morrer. Eu posso fazer um testamento agora, deixar todos os meus bens para o Clarete, mas esse testamento não tem validade nenhuma porque eu estou vivo. Enquanto o testador está vivo, o testamento não tem validade. Ele só vai ter validade quando o testador morre. No caso da Bíblia, nós temos o Velho Testamento. Por que ele é velho? Porque o testador, que é Deus, né, ainda está vivo. E Deus ainda está vivo, então, na realidade, o testamento dele ainda não foi aberto, vamos dizer assim. E o Novo Testamento, que seria a Nova Aliança, é um testamento feito por Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo faleceu. E quando ele morreu, ele deixou, né, o testamento. Então, nós não somos herdeiros de Deus. Nós não somos herdeiros de Deus, porque herdeiro de Deus, segundo a Bíblia, é só o povo de Israel. É os filhos de Israel que são herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros testamentários, porque Jesus, como o único Filho de Deus, ele recebeu a parte dele, e a parte dele ele fez um testamento deixando para todos aqueles que fazem a sua vontade e seguem os seus princípios. Então, esses são herdeiros dele. É por isso que nós somos cristãos, né, e temos esse Novo Testamento, porque Jesus veio e escreveu o Novo Testamento, e aí, lógico, os herdeiros de Deus, que eram os judeus, resolveram matá-lo, né? E favoreceu todo mundo aí. Então, você que está ouvindo aí, você é cristão, saiba que você é herdeiro testamentário de Deus, mas por intermédio de quem? De Jesus Cristo, porque o herdeiro original não somos nós, somos só o povo de Israel. É o que está na Bíblia. Pois é, aprendemos um pouco de tudo aqui com o advogado Nelson Luiz Filho. Toda quinta-feira a gente fala sobre seus direitos. E nesta quinta-feira, o programa gravado, você pode mandar a sua mensagem de texto perguntando para o advogado Nelson Luiz. E há um outro tema também para a gente entrar, Nelson, até para ver até onde podemos ir com esse tema, também relacionado à questão de partilha de bens. O tema é sucessão familiar. Como é que funciona esse processo da sucessão familiar? No caso, envolve todos os setores, mas tem a questão da empresa, a questão dos bens de maneira geral. Em primeiro lugar, fala sobre o que é sucessão familiar e já emendo. Como fazer a sucessão na família? Em vida, né? Em vida. Pois é, o que acontece, o correto é para você que tem dinheiro, né? Para mim não é o meu caso, então eu só tenho um filho, então para mim eu não tenho muito problema com isso. Mas tem pessoas que têm muitos bens, né? E tem entre os filhos, entre os herdeiros, né? Os futuros herdeiros dele, tem uns que são mais capazes do que o outro. Tem uns que você sabe que vai detonar, vai receber herança, vai arrebentar com tudo. E o outro vai progredir. Qualquer um de nós conhece alguém que recebeu herança e hoje vive com o prato na mão, literalmente pedindo, né, vivendo de favor. E outro que recebeu herança, a mesma herança, está milionário. Na nossa cidade aqui, lógico que não vou citar nomes, mas você se lembra, basta pensar um pouquinho quantas pessoas receberam a mesma herança. Isso desde o tempo de Jesus, né? Lá do filho pródigo, por exemplo. Exatamente, o filho pródigo é o que acontece. Então,
O pai, muitas vezes, um pai que tem um patrimônio, ele conhece melhor do que ninguém os seus herdeiros, ele pode fazer um planejamento sucessório, ele planeja antes, né, do seu óbito. Até para evitar gastar com um advogado, aqui você contra eu, né? Mas evita gastar com advogado num futuro inventário, ele evita pagar impostos, porque hoje é 4% o imposto que vai para o Estado. Imagina você pegar um patrimônio aí de 10 milhões, né? 4% são 400 mil, né? 400 mil reais, 4% que já vai só para o Estado, 400 mil reais você paga para o Estado. Então, esse né, milionário, vamos dizer assim, ele pode perfeitamente em vida já dar destino ao seu patrimônio. Existem inúmeras maneiras, né? Ele pode fazer doação, ele pode, inclusive, fazer doação da totalidade dos bens, mas com reserva de usufruto para ele. Enquanto ele for vivo, ele administra esses bens normalmente, só que ele não pode vender sem a anuência, né, dos filhos. Ele pode fazer isso, já doar para esse e para aquele. Ele pode também doar uma parte maior para um dos filhos. Isso ele pode fazer porque ele vai dispor da legítima, né, porque, aquilo que eu estava falando agora, né, do patrimônio da parte dele, né, dos 50% que ele tem. Desses 50%, 25%, ou seja, a metade, ele pode fazer uma doação para um dos filhos. Ele pode deixar mais bens para um filho do que para o outro. Ele pode fazer isso. Existe uma coisa também chamada holding, né? Holding familiar, é um nome bonito, né? Mas a holding familiar é uma empresa, você cria um CNPJ, né, normal, e todos os bens que você tem, você coloca no nome da empresa. Aí você fica zerado, o teu CPF não tem nenhum bem. Você só tem uma sociedade, uma participação nessa empresa que é a holding familiar. E aí o que acontece? No caso do falecimento, não tem inventário, né? Não precisa fazer inventário porque o teu CPF está zerado. E os bens que você tem seriam cotas que estão lá nessa empresa. Mas as cotas, daí como que faz? Você já estabelece no estatuto de como será o futuro das cotas no caso do falecimento de cada um dos membros da família. Não só do pai, né? Os filhos também. Porque o filho pode falecer antes do pai. É comum, a gente vê aí acidentes que ocorrem, né? E outras questões que vários filhos morrem primeiro do que os pais. Então, você criando uma holding, você pode perfeitamente estabelecer o destino das cotas daquele que morre. E também você pode colocar, até para proteger, né, o filho seu de golpes, né? Vamos pegar o golpe do baú, uma menininha bonitinha e tal, e só vai casar com o teu filho porque você tem dinheiro. Então você pode fazer, né, essa holding familiar e ali o teu filho não tem nada, né? Ele só tem uma participação lá na empresa e você pode blindar essa empresa que ninguém entra na empresa a não ser pelo consenso de todos. Então existem inúmeras maneiras de fazer, de modo que você já faz o seu planejamento sucessório. No caso da morte sua ou da sua esposa, não vai ter briga entre filhos, que está tudo separado já está tudo acertado. Bom, você já resumiu aí o processo que deve ser conduzido esta questão da sucessão, que é muito importante. Agora, nesse caso, como mapear o sucessor dentro desse processo que você falou de sucessão? Mapear o sucessor? Então, o que você pode... Vou imaginar o pai tem 4 filhos. Né? Ele tem 4 filhos e os filhos são casados. E em muitos casos os netos já estão trabalhando, né, na empresa. E às vezes é comum o avô ele tem uma preferência por um neto. Né? Meu filho, minha filha, parece que não vai dar, mas o meu neto né? Meu neto é bacana. Eu vou deixar para o meu neto. Então pode. Dentro da tua parte disponível, você pode agraciar um neto. Né? Aí depende da vontade, né, de cada um. Né? O exemplo, né? Você tem neto, né? Você tem um neto e você tem 2 filhos. Você pode, por exemplo, achar, não, mas o meu neto precisa também. A minha filha já é minha herdeira, a tua filha, teu filho são os seus herdeiros, então aí a lei já protege eles, mas o neto não está protegido, às vezes, né? Não é o teu caso, mas só Sim. Pegando um exemplo. Então, você pode, né, no caso do seu falecimento, os teus filhos estão bem, mas o meu neto, como é que ele vai ficar? Então, você pode, né, fazer um testamento, fazer uma doação, enfim, existem inúmeras maneiras que você pode
eu vou ter que mudar essa minha dicção, né? O C. É. Isso- Estamos liberados. Não, porque é o seguinte, é que como é um bate-papo, né? Aí a gente começa. Depois eu vejo na gravação, pô, eu fico engolindo o S, engolindo o R, falando o C, né? É que nós estamos na informalidade. Agora, se fosse uma questão coloquial, daí era a coisa mais exigente do senhor. Aqui está livre, leve e solto. Então, até eu brinco, só dando um parênteses aí, né? Que nós, esse nosso sotaque caipira, né? De porta, sor, plástico, orelha, O C, mulher, então, normal. colher, o C. Na realidade, nós falamos um dialeto, nós não falamos o português como deve ser. Nós falamos um dialeto, que esse dialeto chama-se Nhengatu, que é um dialeto que foi falado aqui em Siqueira Campos pelos índios guaranis. Né? Aqui nós tivemos antes nós tínhamos aqui índios guaranis, até em Tomazina hoje, no município vizinho aqui, Tomazina, Barão de Antonina, outro vizinho, tem aldeias indígenas até hoje. Fazendo uma ação de uso capião em Tomazina, você tem que intimar a FUNAI, porque a FUNAI tem que participar também, porque para dizer se não é terras indígenas. Então, esse dialeto Nhengatu, ele é falado no Brasil desde que o Brasil foi descoberto. O Brasil foi descoberto em 1500, mas ficou 300 anos abandonado. Só com a vinda da família real, né, o Dom João VI veio em 1808 para o Brasil, aí que se começa na corte, no Rio de Janeiro, a se falar o português. Porque nas colônias de café, né, nos canaviais, enfim, no sertãozão nosso aí, só se falava o Nhengatu, que é uma mistura de tupi-guarani com português e espanhol. E aí fica difícil para nós falar mulher, colher, né? E quando você vai puxar o R, porta, para ver o Neto lá da Bandeirantes, a Sabrina Sato, né? Eles puxam muito. Mas não é falar errado, viu? O caipira, na realidade, nós estamos falando um dialeto. Então, não nos critiquem, porque nós temos a língua oficial, que é o português, mas se fala muitos dialetos. Exatamente. Qual é o benefício de ter sucessor no caso da empresa? Dele se preparar ou ele preparar um sucessor? O benefício, além de fiscal, né, que você vai economizar dinheiro, você tem um benefício econômico também, né, porque não você, né, mas os seus filhos, os seus herdeiros, terão um benefício econômico, porque dependendo da maneira com que você vai disponibilizar, né, essa sucessão, não vai ter custas com o inventário. Todo mundo sabe que o inventário custa caro. Você vai gastar, em média, 10% aí do seu patrimônio, porque 4% é o Estado. Já vai para o Estado, né? Isso não tem o que fazer. Aí tem despesas de fórum ou de cartório, tem despesa com o advogado também vai cobrar, a tabela da OAB fala em 5%, aí depende do acordo que você faz com o seu advogado, mas a tabela fala 5%. Então, contando com os 4% do Estado, com 5% do advogado, são 9%. Aí vai sobrar 1% para outras despesas, então 10% vai. Então, o benefício seria um benefício econômico. Segundo, evitar briga, né? Já está dividido, ninguém vai brigar, e também não vai entrar pessoas estranhas ali. Sempre tem um cunhado, tem uma cunhada ali que sempre gosta de ficar quietinho, mas espera acontecer para depois virar um tumulto na família. Então, esse planejamento sucessório é muito importante para que você possa evitar ali um futuro desgaste entre os filhos e talvez até a viúva, né? É comum, às vezes, até a viúva também entrar na briga aí e acabar sendo expulsa até da casa porque defende um ou outro filho. Mas é muito importante, sim. Esse é um dos benefícios, o econômico, né, por causa do tributário, e a paz, né, a segurança que você pode ir para o teu caixãozinho tranquilo, né? E até eu me lembro uma vez, eu fui para Guaporema e fomos visitar uma senhora, eu estava junto com o prefeito lá, o Guerra, e ela mostrou o caixão, que ela estava dentro do quarto dela, ela já tinha o caixão dela. Ela foi juntando dinheiro, gostou do caixão, falou, eu quero esse aqui, que eu acho muito feio você ir para o cemitério com um caixãozinho vagabundo. E eu sei que meus filhos não vão ter condição e o que tem não vai querer gastar dinheiro comigo.
Então a gente não vai deixar comprado. E estava no quarto dela. Isso é verdade. Como diz, começar a luz está alumiando. Depois dessa, a gente tem que ir para as considerações finais do advogado. Suas considerações finais, então, para nesta quinta-feira. Já acabou? Já está acabando já? Já está acabando já. Caramba. Depois dessa do caixãozinho aí, eu vou dizer para você. Caramba, olha. Fica à vontade. O Clarete, o Alessandro, né, o Tampinha Júnior, eu acho até uma. Tampinha agora está imortalizado, né? A Casa da Cultura, né? Neuri Camargo, mas com certeza vão chamar de Tampinha, né? Pode ter certeza. Mas, então agradeço a oportunidade, agradeço você, né, o internauta. Mais uma vez vamos pedir, né? Compartilhe esse vídeo, não por nós, né? Mas para ajudar o canal. Porque além de mim, tem outras pessoas que virão aqui falar de direito, mas nós temos nos outros dias da semana pessoas, né, da sociedade que trazem uma mensagem importante. É um veículo bastante... Né, essa ideia, né, o veículo podemos alcançar o mundo, que eu estava dizendo agora. Né? Então você dá seu like, né, só apertar lá o joinha, compartilhe esse vídeo, comente, é até importante, até eu estou pensando aqui, Alessandro, botar perguntas, né? O que você acha disso, daquilo, sim ou não, para que a pessoa possa interagir. Isso por quê? Porque o Facebook e o YouTube vai entender que o assunto é relevante por causa da participação das pessoas e vai levar esse link, essa mensagem para muito mais pessoas. O que você achou da ideia, Tampi, de fazer... Você colocar uma enquete ali, o que você acha de tal coisa, né? Eu acho importante isso aí. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade. Estarei logo mais à noite, né? É para cá. Eu nunca esqueço. Eu sei, agora eu vou botar do lado esquerdo. Então, aqui no WhatsApp, eu vou estar lá, né, com o WhatsApp ligado e qualquer questionamento eu vou tentar responder dentro da nossa limitação. Então, muito obrigado. Só antes da sua despedida, eu queria ouvir a sua opinião sobre um fato que marcou o Brasil e o mundo também chamou a atenção, a morte daquele indigenista e daquele jornalista lá na Amazônia. Não foi uma morte comum, foi um assassinato cruel, malditamente cruel esta morte, onde eles foram decapitados, né, foram degolados, tiveram seus corpos queimados. Pelo menos até esta quinta-feira era esta a informação que tinha passado para a Polícia Federal. A gente lembra desses dois, mas a gente tem nesse caso aí o Chico Mendes, que também foi morto, aquela freira Dorothy Sten, que também foi morta, para falar só os mais famosos, que ficaram marcados por questões de demarcação de terras, questões indígenas, de ocupação de terras, desmatamento, depredação e degradação do meio ambiente. Queria ouvir sua opinião, né? Você tem uma opinião formada sobre isso, o senhor, sobretudo, é advogado. O que o senhor pensa a respeito disso? Pois é uma questão que suja muito a imagem do Brasil lá fora, né? Porque o Brasil, principalmente a Amazônia, é a menina dos olhos do mundo. Nós temos uma joia preciosa, né, no nosso território, que é a região amazônica, né? E ali, logicamente, que tem muitos interesses econômicos, começando com madeiras nobres, e aí também não é culpa só do Brasil, porque só existe corte de madeira ilegal porque tem gente que compra os móveis. O pessoal lá da Europa e dos Estados Unidos, eles criticam o desmatamento, mas é porque é eles que compram, porque se ninguém comprar, não tem para quem vender. É o caso que aconteceu com a matança de jacarés no Pantanal, né? Tempos atrás, lembra que o pessoal matava jacaré porque o pessoal da moda usava bota, jaqueta de couro de jacaré. E aí foi só cortar o comércio, né? Conscientizou o povo, ninguém mais comprar nada que vem do jacaré, acabou a matança de jacaré, que perde o poderio econômico. Na Amazônia a mesma coisa. Se o povo que tem dinheiro se conscientizar e deixar de comprar, o desmatamento acaba. Mas nós temos a questão também do gado, né? Porque a mata no chão, o capim entra e aí, né, existe também a questão do gado. Tem a questão do minério, tem muito ouro, tem metais preciosos. Nós temos uma riqueza também biológica, que é muitas ervas medicinais que é usado na fabricação de farmácia. E também a questão, né,
A Natura é um exemplo, né? A Natura usa muitos produtos da Amazônia para fazer seus produtos, né? De cosméticos, né? Perfumes, cremes, usa. Então a Amazônia é muito rica, e, sem contar o ouro e tal. E ali o narcotráfico também, que é uma rota do tráfico, porque não tem fiscalização, não tem guarda rodoviária, não tem. Né? O pessoal usa os rios da Amazônia, né? Para poder trazer drogas, né? Da Colômbia, e do Peru, da Bolívia, enfim, usa a Amazônia. Então é uma rota, sabe, é uma região onde embaixo das árvores tem muita coisa. E aí o que aconteceu com o indigenista e o jornalista, o que aconteceu ali, né? Ali mexeu com alguém, né? E alguém resolveu, né, dar fim nos dois. Então é uma questão muito complexa, né? Porque ninguém morre sem ter motivos, né? Motivos teria. Vamos ver agora, né, com o desenrolar com as investigações, qual foi o real motivo ali, né? Seja como for, é um momento que chama muita atenção do Brasil. O jornalista tem o direito de falar, de dar informação. O presidente Jair Bolsonaro até disse que havia um pessoal que não gostava do jornalista por ele publicar matérias exatamente contra garimpeiros e isso mais. Por outro lado, os garimpeiros vão lá para garimpar, para buscar a questão de sobrevivência muitas vezes. Mas também eles acabam destruindo a natureza, boa parte da natureza, e que mexe, no caso, com os índios, que têm a natureza, a sua sobrevivência, porque eles são naturais de lá. O fato é que a gente precisa de diálogo, de compreensão, de entendimento, de ações. Não é culpar, mas todos assumir responsabilidade, que nós precisamos de dialogar. Mais conversas, mais entendimento, menos violência, menos mortes, para a gente viver em paz. Senão vai ser assim, um matando o outro, e não é assim que nosso Criador quer. Ele quer que todos vivam em paz e que todos tenham vida e vida em abundância. Irmão, obrigado, Deus te abençoe. Boa semana. Obrigado, Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana para todos aí, e até quinta-feira, se Deus quiser. Na segunda-feira a gente tem Mais TV Esporte, na terça-feira Mais TV Entrevista, na quarta Palavra Aberta, na quinta a nossa conversa sempre legal, bacana e muito leve com o advogado Nelson Luiz Filho. Ele fala sobre direitos, mas fala sobre todas as outras situações, domina sobre vários assuntos e é uma conversa muito leve, muito saudável, muito gostosa. Para você, um grande abraço. Pode continuar mandando as suas perguntas, Nelson vai responder aqui na Mais TV, canal de Siqueira Campos, para você. Você vai numa entrevista de emprego e torce o nariz pro seu currículo? Vire o jogo com a Unopar. Aqui você aprende tudo o que precisa para enfrentar um mundo que não para de mudar. De um jeito inovador e exclusivo. Conte com a maior universidade do Brasil para se tornar um profissional completo. Unopar, para você virar o jogo. Nas lojas Fabiani você encontra os melhores produtos com preços e condições especiais para Siqueira Campos e toda a região. Desde a linha de móveis, eletrodomésticos, decorações, enxovais e roupas, com as melhores condições para você pagar, parcelas em até 10 vezes sem juros. Entregas e montagens gratuita. Produtos de ótima qualidade. Nas lojas Fabiani você também conta com a linha de planejados sob medida, de acordo com a sua necessidade. Lojas Fabiani, sempre mais barato sempre.
Rua Benjamin Constant, Siqueira Campos.